Opa, professor Felipe Fontoura, e na aula passada a gente viu uma das formas de se carregar informações no banco de dados, que é a partir dos arquivos CSVs, os arquivos de planilha, legal? Só que agora eu vou te mostrar uma outra forma que você pode fazer, que é muito mais prático, que você pode exportar a partir dos dados de um banco de dados. Bacana? Porque é muito comum, por exemplo, quando você precisar, importar essas informações de um outro banco de dados. Né? Você quer importar essas informações de um banco de dados, por exemplo, de produção, que está lá rodando no servidor oficial e você quer importar para sua máquina como programador, tá certo? Todos esses dados, eles vão ser importados através dos comandos SQL. E deixa eu só mostrar aqui para você como que isso é possível. Então, como eu disse já, o arquivo de estrutura, ele contém aqui as estruturas da tabela, que foi esse arquivo que você já criou, não é verdade? Mas também você pode utilizar os arquivos de dados. Os arquivos de dados, como eu já disse, são arquivos que contêm os SQL com os inserts into. Então está aqui insert into cliente e tem aqui cada posição da planilha. Professor, como é que você fez isso? Você fez isso digitando tudo na mão? Não! Como que eu fiz? Eu venho aqui no Postgres, tá certo? Que você, de novo, pode encontrar essa opção em qualquer, sistema de administração de banco de dados. Então, quando eu clico aqui no cliente, ele me oferece aqui a opção backup ou a opção export, tá certo? Ele vai estar mostrando aqui para mim onde que eu quero salvar. Eu quero, por exemplo, salvar aqui no teste, salvar. Ele pergunta aqui qual o formato que eu quero, formato plano, né, plain. Aqui eu vou colocar como TF8 e aqui eu vou colocar dump options data, que eu quero só exportar os dados. Você também pode exportar a estrutura junto, todos os sistemas têm uma exportação desse tipo. E aqui eu quero exportar usando comandos insert. Então no momento que eu fizer isso, eu vou só renomear isso aqui para SQL, tá? Eu vou aqui clicar no backup. Então ele fez todo esse processo. Então no momento que eu clico aqui e abro com o visual com um editor, né? Eu posso abrir qualquer editor aqui, abriu com esse. Ele colocou então todas as exportações aqui para mim, tá certo? Nesse caso aqui veio da tabela cliente, porque eu acabei selecionando aqui os objetos só do cliente, mas você pode selecionar todos os objetos. E dessa forma, o que você vai ter? Você vai ter um arquivo SQL que você pode fazer o quê? Deixa eu fechar aqui. Você vai abrir o seu gerenciador aí de comandos, você vai arrastar o arquivo de dados. Então aqui tem os arquivos de dados de clientes, tem aqui de contato, tem de fornecedores e tudo mais. O único comando que talvez você esteja se perguntando aqui que é diferente é esse comando truncate table, que ele basicamente é um comando como se fosse o delete, que ele vai limpar toda a tabela para mim. De novo, se você estiver trabalhando com um banco de dados em produção, um banco de dados oficial, um banco de dados que todos os funcionários, por exemplo, já cadastraram, é muito perigoso você fazer um truncate table porque ele vai literalmente apagar tudo. No nosso caso aqui, a gente quer, carregar tudo mesmo, né? Então, se eu arrastar aqui e clicar aqui em rodar, ele vai aqui retornar para mim sucesso. Então, essa é uma das formas, uma forma muito comum também de acontecer em sistemas aí de banco de dados, e também esse arquivo vou estar incluindo aqui para você, legal? Então com isso você tem duas formas agora de preencher essas informações facilmente. Uma terceira forma, que é a forma que eu já falei anteriormente, né, na aula anterior, essa aqui do View Data, e digitar alguma coisa aqui, copiando e colando os dados. Mas eu acho, muito trabalhoso. Eu sou um programador realmente bastante preguiçoso, eu prefiro deixar o computador trabalhar por mim. Por isso que eu procuro fazer tudo via linha de comando, via comandos aí do banco de dados, tá bom? Mas fica a seu critério, se você quiser utilizar esse terceiro tipo de importação, que é copiando e colando tudo aqui na mão, fica à vontade, sem problema nenhum. Só não esquece depois que você preencheu tudo, depois que você importar via planilha ou via manual, de fazer o backup, que no caso é esse processo que eu acabei de te mostrar de exportação. Bacana? Então vamos ficando por aqui, não esquece que o arquivo de dados está anexado aqui embaixo e você também precisa entender que a sua estrutura precisa estar pronta. Você precisa ter criado todas as suas tabelas de acordo com o nosso modelo de entidade relacional, porque senão o que vai acontecer? Agora as coisas não vão bater, tá bom? Mas também, para te ajudar, eu anexei esse script de criação nas aulas de criação de tabelas. Bacana? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de avaliá-la também. Um forte abraço, tchau, tchau!